Olá, amigos do canal Clima do Nordeste. Estamos na manhã deste domingo, dia 27 de abril, para mostrar mais uma previsão do tempo para esta semana. Vou mostrar a previsão no Clima Tempo entre os dias 27, no caso hoje, até o dia 1º de maio, que é a próxima quinta-feira. E depois vou mostrar no site do IMET a previsão para os dias 2 e 3 de maio. E finalmente, quem ficar até o final do vídeo vai ver uma atualização da temperatura do Oceano Atlântico Sul, né? No site do NOAA. Eu vou fazer uma análise e ver a tendência, como é que tá, se está melhorando ou não, se está favorecendo as chuvas no Nordeste. Essa semana eu estive durante essa semana na região de São José do Seridó, né, no Rio Grande do Norte, onde eu pude observar que realmente as previsões foram confirmadas, né? Ou seja, que eu coloquei domingo passado que ia ter uma melhora nas condições de chuvas, principalmente na parte norte do Nordeste. E realmente, na quarta-feira, dia 23, e na quinta-feira, dia 24 de abril, realmente choveu bem naquela região, ali próximo a Caicó, ali Carnaúba dos Dantas, choveu bastante. Até perto de Picuí foi bem chovido. Ali na região de Acari, de Cruzeta, eu estava por ali e realmente choveu bem. Bem, antes das previsões, eu peço a vocês, né, que se inscreva no canal. Quem não se inscreveu ainda, dê o like, compartilhe e também comente os vídeos. Bem, começando rapidamente aqui, no domingo, hoje, dia 27 de abril, observamos que tem pouca chuva no Nordeste, infelizmente. Só mais aqui nos extremos, né? Aqui, por exemplo, lá no norte do Maranhão, ó, um pouquinho aqui é chuva mais significativa, aqui chuvas mais rápidas e menor volume de chuvas acumulado, um pouquinho aqui também nessa região do Maranhão. E aqui também lá no oeste e sul da Bahia, ó, nessa região aqui, um bom acumulado de chuva, e também no sul da Bahia, ó, aqui no sul da Bahia. E o restante do Nordeste, infelizmente, sem chuvas, para hoje, dia 27 de abril. No dia 28 de abril, que é amanhã, segunda-feira, infelizmente, continua praticamente do mesmo jeito. Pouquíssimas chuvas no Nordeste, né? A maior parte do Nordeste, que é essa parte branca, sem chuvas. Só aqui no norte, lá no extremo norte do Ceará, no extremo norte do Piauí e aqui, ó, bem ao norte do Maranhão, né? Tem umas chuvas, condições de chuvas significativas. A gente vê que a Zecite, ela se aproxima bastante, ela está bem próxima aqui do continente, mas ela não chega a penetrar, né? Penetra muito pouco. Ela já está começando a voltar, né? E aqui um pouquinho também no Rio Grande do Norte, ó, aqui bem ao norte do Rio Grande do Norte vai ter uma chuvinha pouca. Aqui também no estado do Maranhão, uma coisinha aqui no oeste do Maranhão, outras coisinhas aqui no oeste e sul da Bahia, ó. E no restante do Nordeste, infelizmente, sem chuvas amanhã. No dia 29 de abril, praticamente do mesmo jeito, ou seja, grande área do Nordeste sem chuvas, né? Muitas vezes só tempo nublado, se cair uma chuva é muito pouco, é alguma coisa muito isolada. Mas aqui, ó, só vai chover mais aqui ao norte do Ceará, ó. Aumentou um pouquinho a área em relação ao dia 28, mas as chuvas diminuíram a intensidade. Aqui no norte do Piauí, do centro para o norte do Maranhão, ó, essa área aqui, principalmente aqui vai ser mais ao norte, vai ser chuvas mais significativas. No interior do Maranhão também tem pancadas de chuvas rápidas e isoladas, fracas, como nessas outras regiões aqui também do Maranhão. Um pouquinho aqui no oeste do Piauí, muito pouco. Umas coisinhas pingadas aqui no interior do Ceará. Aqui no sul da Bahia, ó,
nessa área aqui, principalmente aqui mais ao sul, ó, nesse rabinho aqui que a Bahia tem descendo. Vai ser chuvas bem significativas aqui nessa área, aqui no dia 29 de abril. E o restante do Nordeste, né? Sem chuvas, os outros estados. Bem, aí abril realmente vai terminar seco em boa parte do Nordeste. No dia 30 de abril aqui, infelizmente, eu achava até que ia chover depois do dia 25, mas o tempo está muito feio, muito desajeitado, realmente. Aqui no dia 30 de abril, por exemplo, só tem uma chuvinha muito pouquinha no sertão da Paraíba, né? São chuvas bem abaixo da média. Aqui, ó, uma coisinha também no norte do Ceará, no norte do Piauí. Pancadas de chuvas em quase todo o estado do Maranhão. Chuvas poucas, né? Mais ao norte aqui é mais volumoso, mas no restante é chuva muito pouco. Agora aqui nessa parte da Bahia, ó, do centro para o norte, para o sul da Bahia, ó, bastante chuvas aqui nessa área aqui, ó. Principalmente aqui nessa área aqui do sul da Bahia. Agora vamos para a previsão do dia 1º de maio. Bem, pessoal, no dia 1º de maio, aqui no Clima Tempo, eu estou mostrando as previsões do dia 27 de abril até o dia 1º de maio no Clima Tempo, né? E interpretando para vocês, né? O que é que eu estou vendo aqui? Realmente o panorama muda muito pouco do dia 27 de abril para o dia 1º de maio, ou seja, pouca chuva no Nordeste. Só um pouquinho continua aqui no norte do Ceará, muito pouca chuva. Um pouquinho aqui no norte do Piauí, nessas áreas aqui do Piauí, no oeste, mas chuvas muito poucas aqui nessas áreas do Piauí. O estado do Maranhão todinho com pancadas de chuvas isoladas. Só aqui ao norte do Maranhão, que são chuvas mais significativas, eu falei somente ao norte. Aqui tem condições de chuva mais significativas. Aqui um pouquinho de nada no sertão da Paraíba, isso no dia 1º de maio. Um pouquinho de nada aqui no interior do Ceará. Aí aqui nessa área da Bahia, ó, do centro para o sul da Bahia, ó, pancadas de chuvas, previsões de pancadas de chuvas nessa área. Chuvas assim moderadas. E o restante do Nordeste, essa área branca, infelizmente sem chuvas. Bem, pessoal, agora a previsão, estou no site do IMET, né, no Instituto Nacional de Meteorologia, como eu venho sempre fazendo nos meus vídeos. Agora no dia 2 e 3 de maio. Eu estou aqui no dia 2 de maio. Observe que no IMET também, como estava acontecendo no Clima Tempo, infelizmente o padrão de chuvas é de poucas chuvas no Nordeste. Essa área branca aqui, isso é a ausência de chuvas, certo? Aí a gente vê aqui também, ó, só um pouquinho de chuva aqui no norte do Ceará, muito pouca. Nessa região aqui, ó, pegando o Piauí, né? Também muito poucas chuvas. Está pegando aqui a região de Teresina, no Piauí. O estado do Maranhão, quase todo com pancadas de chuvas fracas a moderadas, principalmente aqui, ó, nessa área do norte aqui, que são chuvas mais significativas. Eu falei lá no norte do Maranhão, certo? Eu não estou falando aqui no sertão da Paraíba, não. Aí aqui, ó, nessa área aqui do Piauí, ó, aí o restante do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, só um pouquinho aqui, Alagoas e Pernambuco, um pouquinho no litoral. No litoral também de Sergipe, o restante do Sergipe sem chuvas. E essa área aqui da Bahia, ó, tem a entrada dessa umidade que vem aqui do Oceano Atlântico, né? Que está penetrando na Bahia, aqui na região de Salvador e regiões vizinhas. E o restante da Bahia sem chuvas, né? Aquelas chuvas que estavam ocorrendo aqui no sul da Bahia, no dia 2 não vai ocorrer não, segundo o IMET, essa área aqui. Bem, pessoal, agora quando eu vou aqui para o dia 3 de maio, parece até que
porque eu repeti, né? Mas é realmente dia 3 de maio. Eu peço a vocês, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o like e compartilhe. Para a gente divulgar mais ainda essas informações tão importantes de chuva, né? Aqui no dia 3 de maio, eu vejo que praticamente não muda as configurações de chuvas desde o dia 27 de abril até o dia 3 de maio. Realmente muda pouca coisa. As chuvas continuam aqui, ó, nessa região do Piauí, ó, que eu estou delimitando agora, e essa área aqui do Maranhão, com chuvas de fracas a moderadas, principalmente aqui, ó, nessa área aqui do norte do Maranhão. Um pouquinho de chuva de nada aqui no sul do Ceará, coisinha de nada mesmo. Uma coisinha de nada aqui no litoral da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, bem no litoral mesmo, só na praia. E aqui, ó, penetra essa umidade aqui nessa região da Bahia, pegando Salvador. E o restante do Nordeste, infelizmente, grande área sem chuvas. É muito desanimador realmente, o ano é muito desajeitado, viu? É característica de ano fraco mesmo, ano fraco. Aqui na região do Cariri Oriental, mais ou menos aqui, a gente tá... Vou pegar uma área aqui, que eu não sou muito bom de geografia não, mas essa área aí do Nordeste, Cariri, que eu estou situado, eu também vejo aqui também no Rio Grande do Norte, que eu estou indo lá. Realmente as chuvas aqui melhorou um pouquinho essa semana, mas aqui no Cariri Oriental tá muito fraco. Praticamente não choveu ainda esse ano. Bem, pessoal, agora para finalizar o vídeo, como eu falei, eu estou aqui no site do NOAA para ver a anomalia da temperatura do Oceano Atlântico, onde eu estou vendo o seguinte, que deu uma ligeira aquecida e agora está com uma tendência de esfriar novamente. Eu estou vendo que essas configurações estão muito desfavoráveis às condições de chuvas e que isso está dificultando demais a formação de chuvas no Nordeste, principalmente aqui nessa costa mais ao leste aqui do Nordeste, assim. Eu vejo aqui, ó, por exemplo, aqui, vou mostrar aqui para vocês isso aqui quando para aqui, ó, isso aqui é a última atualização que teve, ó, que foi no dia 24 de abril. Aí a gente vê que quando ela dá essa parada, ó, ela dá uma aquecidazinha e depois diminui, ó. Aqui, ó. Isso é o dia 24. Eu vou mostrar aqui numa configuração mais ampla para vocês verem a data também. Ó, pessoal, eu vou aqui delimitar novamente. Agora eu estou pegando a data também aqui, ó. Aí a gente vê, ó, que vai aquecendo um pouquinho. Quando chega no dia 24, ó, tá muito pouca a chuva aqui no dia 24, ó. Só fica só essa área. No dia antes estava mais aquecido, né? Quando, por exemplo, no dia 11, 12, 13, 14, aqui, ó, no dia 24 é como tal, só aqui, ó. Então a gente vê que, assim, teve mais aquecido no início de abril e agora ela deu uma esfriada depois do dia 20, depois do dia 18 por aí, ó, deu uma esfriada, ó. Agora no dia 24 aumentou um pouquinho, mas porque quando fica assim amarelo é acima do normal, temperatura acima do normal, mas assim a área está muito pequena, então isso está dificultando bastante, né? O ano passado estava bem mais aquecido nessa época, e isso está dificultando bastante a formação de chuvas aqui no Nordeste. Infelizmente, eu não estou achando isso muito favorável e a gente não está com perspectivas, eu não estou com perspectiva de um inverno de chuvas, né? Agora, no mês de maio, eu acredito que vai ser chuvas, infelizmente, abaixo da média ainda. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Quem gostou, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.